Olá pessoal, meu nome é William e hoje estamos iniciando mais uma videoaula do canal devwilliam.com.br, tá? O tema de hoje eu vou estar demonstrando para vocês como validar um formulário HTML utilizando apenas JavaScript, sem usar a biblioteca jQuery. Esse aí é um tema que tem sido bem recorrente em eventos front-end, tá? Os profissionais da área já vêm discutindo há um certo tempo quanto é necessário utilizar jQuery no dia a dia. Até alguns anos atrás ainda jQuery ajudava bastante, principalmente para nivelar as diferenças entre os browsers. Hoje em dia, com os browsers mais modernos, já se pensa até quanto ele é necessário. Inclusive existem métricas aí pela web demonstrando o quanto o uso do jQuery pode deteriorar o carregamento da sua página e o quanto alguns seletores do jQuery são menos performáticos do que alguns códigos JavaScript. Tá? Confesso que diariamente eu até trabalho com jQuery, mas não tenho problema nenhum em usar JavaScript, até porque eu vejo mais lógica nele. Aqueles seletores de jQuery, às vezes você acaba se perdendo com ele, né? Mas enfim, o importante é saber como se virar quando estiver sem o jQuery, somente com JavaScript básico, tá? Bom, esse vídeo é complementar um post que eu publiquei recentemente no meu blog lá, né, devwilliam.com.br. Tá aqui, ó, validar formulário usando JavaScript. Então, se vocês acessarem aqui, eu explico várias coisas, algumas vantagens, de qual validação vai ser feita. Aqui está o HTML, que é o mesmo que a gente vai usar nessa videoaula. E aqui todo o script de validação, tá? Esse aqui a gente vai fazer na mão agora para mim explicando para vocês algumas características dessa validação, tá bom? Bom, tenho aqui o Sublime, né? E eu já tenho aqui o meu HTML pronto, certo? Ele já está aqui, eu estou usando o Bootstrap para fazer a estilização. Não digitei nenhuma classe CSS fora disso, tá? Somente o que tem lá mesmo no Bootstrap. E é um cadastro básico. Se eu for acessar esse cadastro aqui, ó, colocar um host, formulário, aí ó, formulário de cadastro, nome, e-mail, tá? Um selectzinho, senha e repita a senha. E tem um botão aqui que ele envia esse formulário. Aqui eu não coloquei nenhum arquivo, mas ele poderia enviar para um gravar.php, por exemplo, que não existe, né? Que é o procedimento normal de você gravar. Então, terminei de preencher meus dados aqui, pressiono gravar. E ele iria para lá, tá? Neste caso aqui, por que não foi? Porque eu não tinha atualizado a página, por isso que não foi. Bom, enfim, então, né, depois de validado, tudo em ordem, ele envia para a gravação. Nesse caso está enviando porque não tem nenhuma validação aqui, então ele está disparando. O objetivo aqui é sempre que eu ver, exibir a mensagem abaixo dele, em vermelho, tá? Então, para isso, eu já criei um spam abaixo de cada campo, ó lá. Spam mensagem erro, que vai ser uma classe global, bem dizer, né? Essa classe CSS vai ser aplicada a todos esses spams de erro. E para identificar qual spam, eu coloco, vamos dizer assim, o nome do campo, MSG nome, MSG e-mail e assim por diante. Para mim poder falar o que eu quero, qual string eu quero inserir nesse spam. E eu quero que o texto que entrar aqui, eu quero que fique em vermelho, tá? Atualmente ele está pegando a cor padrão que vem no Bootstrap, ó. Se eu atualizar aqui, ó lá, teste esse cinzinha claro, mas eu quero que fique em vermelho. Então eu vou incluir aqui apenas uma linha de CSS que vai ser o seguinte: eu quero falar aqui a minha classe MSG erro, tudo o texto que tiver ali dentro eu quero que fique em vermelho, tá? Só isso. Como MSG erro é global para todos os spams, então ele vai aplicar todos, ó. Se eu atualizar aqui, tá lá em vermelho, tá? Vou tirar esse teste daqui porque só vai ser exibido o erro quando existir um erro, né? Então esse foi o único CSS que eu coloquei aqui customizado. Bom, a lógica dessa página aqui, a lógica JavaScript, vai ficar em outro arquivo, né? Então eu vou em aqui, File, New, vou salvar esse arquivo, né? Vou salvar dentro da minha pasta JS. Eu vou chamar meu arquivo de custom
.js, tá? Você pode dar outro nome. Pronto, está ali dentro da pasta JS. E eu vou chamar esse arquivo, como boas práticas, ao final do meu body, ou seja, para que eu aguarde toda a página ser carregada para depois processar o meu arquivo JavaScript. Por isso que está ao final do body. Perfeito. Bom, se eu atualizar a página, não tem nada acontecendo demais aqui, ó, tá? Não tem nenhuma validação ainda. Aqui vai ficar toda a lógica do nosso arquivo, certo, pessoal? Bom, para começar essa validação, eu preciso capturar qual é o formulário que eu vou filiar o evento submit. Eu capturo esse formulário pelo ID dele, né? Então nós vamos usar uma função aqui, um método aqui no JavaScript. Então vou criar uma variável form e vou usar um método document get element by ID, e aqui eu passo como parâmetro o ID do formulário, certo? Pronto, capturei o elemento. Agora eu vou fazer uma checagem para saber se eu estou trabalhando com browsers modernos ou estou trabalhando com IE8 e seus anteriores. Porque a forma de você atribuir evento difere nessas questões. Se for browsers modernos, eu consigo pegar dessa maneira: form add event listener, ou seja, se for um browser moderno, o que cair aqui dentro serve para ele. Se não, faço uma outra checagem. Se form attach event, quer dizer que são IE8 e seus antecessores. Bom, se for um browser moderno, eu simplesmente faço isso. Chamo esse método e passo dois parâmetros, sendo o primeiro o nome do evento que eu quero filiar uma função para ele, nesse caso é submit, que é um formulário, e o segundo parâmetro é a função, né, o callback que vai ser executado. Nesse caso eu vou criar uma função chamada valida cadastro. Ainda não criei essa função, tá, pessoal? Se for o nosso famoso IE8 ou anterior, eu uso um outro método, que é o attach evento. Também passo dois parâmetros para ele. Só que o primeiro parâmetro tem que ser no sintaxe com a sintaxe de eventos HTML, ou seja, quer dizer, o HTML não tem eventos, né, mas como se eu fosse filiar eventos JavaScript direto no input. On submit, tá? Não pode ser só submit. E o segundo é o nome da função, que é valida cadastro. Não passe abrindo e fechando parênteses, tá, pessoal, no final, senão a função vai ser executada de uma maneira diferente, tá? Somente o nome da função. Feito isso, vou criar agora essa função, famosa função valida cadastro, tá? Perceba que estou usando JavaScript puro. Bom, para mim começar a trabalhar, eu preciso capturar todos os elementos que estão no meu formulário, né? Os inputs que estão lá. Então, para isso eu vou começar a capturar com a função, com o método, né? Comment, nossa, nada a ver. Get element by ID, e aqui no meio eu passo o ID do meu input, nesse caso é nome, tá? Já vou replicar aqui o resto porque é tudo igual, né? E-mail, sexo, senha e senha 2. Tá? Esses são os IDs dos meus inputs. Se eu olhar aqui, ó lá, ID nome, ID e-mail, sexo e por aí vai. Bom, capturei eles. Depois eu preciso pegar uma string que possui uma expressão regular para validar e-mail. Eu não conheço de cor, tá? Então eu vou lá no blog e pego o que já deixei pronto lá. Tá? Essa função foi testada e funciona. Copio lá e está aqui, ó. Essa é a função para validar e-mail. Depois eu vou deixar o link desse post na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para quem quiser acessar e pegar essa validação. Já aproveitei e copiei lá essa variável cont erro igual a 0. Vocês vão ver que ela vai ser muito útil para nós. Bom, feitas essas capturas iniciais, vamos começar a lógica.
Bom, para mim exibir as mensagens de erro nos spams corretos, eu preciso capturar o elemento spam para cada validação que eu vou fazer. Então, por exemplo, para a caixa nome, eu vou usar o documento query selector e passo a classe que eu quero capturar. O que eu estou fazendo aqui? Esse query selector, um método mais recente, né, do JavaScript, ele vai fazer uma pesquisa no DOM procurando o primeiro elemento que bater com o nome dessa classe. Tá? Só o primeiro. Tem o query select all, que traz todos os elementos. No caso eu quero só um, que será o primeiro. Tá? E aqui eu coloco minha lógica agora. Deixa eu já fazer o senão aqui. Se nome.value igual a nada, ou seja, o campo nome está vazio. Então eu já vou emitir uma mensagem para o camarada. Ó, caixa nome.innerHTML, já emito uma mensagem para ele. Falo, ó, favor preencher o nome. Já falo isso para ele. E por desencargo, já seto o style, né, o display do meu spam como block. Ou seja, vai que ele esteja como none, porque a gente vai trabalhar com 6 senão, escondendo ele, já garanto que ele vai ser exibido. Senão, se existir conteúdo, então caixa style ponto display, opa, ponto none, ou seja, escondo, não tem porquê da mensagem se existe conteúdo, tá? Bom, essa é a validação do campo nome. Agora vamos para o campo e-mail. Então, como sempre, capturo o spam, query selector, o nome da minha classe spam para e-mail é msg e-mail. Vocês se lembrem que nós identificamos assim os nossos spams aqui, né? Para identificar, para diferenciar o campo. Então, eu capturei. Agora eu vou fazer a lógica de verificação, tá? Se e-mail.value igual a nada, pá, já sei que o cara não preencheu o e-mail. Aí, usuário, hein? Então, favor preencher o e-mail, né? E aqui mudar o nome, né, pessoal? Caixa e-mail. Se não, aí vamos colocar uma outra condição aqui. Se filtro, opa, tá aqui, filtro teste, ou seja, eu vou testar aquela expressão regular dentro, baseado no meu valor, né, de e-mail. Se o teste de expressão regular passar, aí eu escondo a caixa. Por quê? Passou, ou seja, o cara está preenchendo o e-mail da maneira certinha. Display igual a none, tá? Se não passar o teste, aí eu venho aqui, vou exibir a caixa novamente. Vou falar para o usuário, ó, formato do e-mail inválido. Vamos colocar assim. Exibo a caixa novamente, tá? Então aqui a gente já matou uma boa parte de e-mail já, tá? Bom, próximo passo é a validação do campo sexo. O campo sexo é muito parecido com o nome. A única diferença é que aqui eu vou capturar a caixa sexo, né? Eu vou dar o nome da minha variável. Aliás, aqui, pessoal, perdão, ó. Esse aqui é uma variável, então tem que declarar, tá? Coisinha feia, né? Mal feito. Então, caixa sexo, msg, sexo. Opa. Aqui eu verifico sexo.value igual a nada. Se for igual a nada, a favor preencher o sexo. E o caixa nome vira caixa sexo, para que ele exiba a mensagem no lugar certo. Próximo agora é o campo senha, né? Então var, você vê que acaba sendo até repetitivo, né, pessoal, a validação, mas é assim mesmo.
tá? Existem alguns plugins de validação aí, mas eu não me adaptei muito com eles não. Bom, aqui eu vou passar o nome, né, da classe, MSG senha, tá? E aqui eu vou validar, tá? Então aqui você faz a validação. Se senha ponto value, opa, ponto value igual a nada, ou seja, a senha não foi preenchida. Vamos já pegar aqui, ó, copiar. Favor preencher a senha, né? E exibe. Se não, se, já vamos fazer outra verificação. O cara preencheu a senha? Preencheu. No final vou explicar o porquê da variável conte erro, tá, pessoal? Bom, o cara preencheu a senha? Preencheu, então tá bom. Então agora eu vou fazer uma outra verificação. Senha.value ponto esse aqui eu sempre me confundo. Length é menor que 6, ou seja, o cara preencheu menos que 6 caracteres na senha. Se ele preencheu, vamos mandar uma outra mensagem para ele, né? Favor preencher com o mínimo de 6 caracteres, certo? Se não, ou seja, se o cara passou por tudo isso, então eu simplesmente vou esconder a caixa. Então aqui eu vou trocar tudo que é caixa caixa sexo vai ser por caixa senha, né? Porque é lá que vai aparecer. Então aí beleza, ó, aqui já validei a senha. Verifico se o cara não digitou nada, verifico se é menor que 6. Se passou por tudo isso aqui, então quer dizer que a senha está mais ou menos, né? A gente não está validando se tem caractere especial ou não. Também dá para ser feito, uma outra oportunidade. Bom, agora é o seguinte, a senha 2 é muito parecido. Ó, a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é mudar o nome para senha 2 e aqui também senha 2. E aqui eu mudo a mensagem, favor preencher o campo, repita a senha. Preencher com o mínimo de 6 caracteres, tá? Se o cara não preencher a senha, beleza. Então senha 2 é igualzinho a senha, não tem nem por que digitar de novo. E por último, né, a última verificação que a gente tem que fazer, já que a gente está trabalhando com 2 campos de senha, é o seguinte. Se senha.value diferente de nada e senha2.value diferente de nada e senha.value diferente de senha 2.value, então o cara digitou uma senha no primeiro campo e outro no segundo. Vamos ter que dar uma mensagenzinha para ele, de preferência na caixa 2 lá, né, que é o campo de repita a senha. Então vamos lá assim, o campo repita a senha é diferente do campo senha. Se não, eu escondo a caixa 2, certo? Aliás, aqui não dá nem esconder, pode deixar assim mesmo. Aí. Então, ó, fizemos algumas validaçõezinhas ali, ó, bem dizer, em todos os campos, né? Aí vem a pergunta, por que essa variável conte erro, William, que até agora você não usou? O motivo é o seguinte, toda vez que houver um erro, ou seja, que foi encontrado um erro de validação, eu vou incrementar essa variável, certo? Houve um erro, eu incremento. Aqui houve um erro, incrementa. Aqui não deu erro, não. Aqui deu erro, incrementa. Houve um erro aqui, incrementa a variável. Houve um erro aqui, incrementa a variável. Houve um erro aqui, incrementa. Não houve o erro, não precisa setar a variável. Aqui houve um erro, incrementa. Houve um erro, incrementa. E aqui houve um erro.
Por que, William, essa variável conte erro se somando 1 mais 1? Porque é o seguinte, ao final dessa função eu preciso saber se eu vou cancelar a submissão ou não. E como que eu sei isso? Eu preciso guardar em algum lugar que houve um erro. Então aqui eu faço só uma verificação agora. Se conte erro for maior que 0, significa que ocorreram erros. Não preciso saber qual erro, porque eu já estou dando a mensagem na tela. Eu só preciso saber que existem erros. E eu preciso cancelar a submissão. Então eu pego o evento que eu recebi lá, o EVT, e chamo prevent default. O que esse evento faz? O que esse método faz? Ele cancela a submissão, porque eu sei que houve erro. Não sei onde, mas houve um erro. E o usuário já está vendo as mensagens na tela. Tá? Então, com isso, a gente cancela a submissão. Tá? Vamos ver funcionando? Vamos atualizar lá. Primeira coisa que eu gosto de ver é se já tem um erro de sintaxe em algum lugar, tal, né? E já vai aparecer aqui. Bom, não está aparecendo nenhum erro de sintaxe. Vamos fazer um teste. Primeiro eu vou clicar sem nenhum campo preenchido. Opa! Você viu que ele enviou o formulário, alguma coisa aconteceu aqui. Claro que não promociona, pessoal. Eu não estou recebendo o evento aqui, né? Só atualizar ali. Aí, ó. E aqui ainda está errado, ó. Ah, naquele Ctrl+C, Ctrl+V eu devo ter jogado a mensagem para o lugar errado. Senha 2, senha 2, senha 2, por favor. Ou eu fiz aqui. MSG senha 2. Aqui, ó. Ele está dando a mensagem para o lado errado ali. Então vamos validar, vamos atualizar aqui. Aí, ó. Não preenchi nenhum campo, ó. Ele deu todas as mensagens para mim. Agora eu vou preencher o nome. Ele já deu uma mensagem para mim. Vou preencher o e-mail de forma errada. É que aqui eu estou usando o formato e-mail ali, né? Deixa eu tirar esse formato e-mail aqui do input. Vou deixar text, fica mais fácil. Que ali o próprio HTML5 valida, né? Tá? Aí preencho o e-mail de forma irregular lá, formato inválido. Ele só vai acertar um formato válido. Vou pegar um e-mail aqui. Lá, já sumiu. Preencho o sexo, já sumiu. Preenche uns 4 caracteres aqui. Ele fala, ó, favor preencher os mínimos 6 caracteres. Aqui ele já até pegou que isso é diferente desse. Bom, enfim, pessoal. Enquanto não preencher, ó, deixa eu preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os dados estão válidos, é para a submissão funcionar. Olha lá, funcionou. Tá? Tudo preenchido certinho, não tem o que dar erro, tá, pessoal? Então, peço para que vocês acessem lá, meu blog devwilliam.com.br. Quiserem saber mais informações desse post, tá aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? O código aparentemente eu acho que é muito simples, tá? Você pode incrementar com mais validações aqui, colocar validação de quantos caracteres tem o nome e tal, etc. Mas basicamente isso aqui, tá, pessoal? Tudo isso sem usar jQuery, tá? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.